Fala galera, beleza? Aqui é o professor estagiário Winkley e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai discutir o conteúdo de dilatação térmica. A gente vai ver o seu conceito e as suas aplicações no dia a dia, tá certo? Eu sei que vocês já viram com o professor Pedro um pouco desse conteúdo. Eu vou trazer aqui um pouco resumidamente para a gente analisar o que é essa dilatação térmica, tá bom? Bom, antes de mais nada a gente conceituar o que é dilatação térmica, a gente primeiramente, se vocês lembram, né, daquele conceito que a gente tinha de temperatura, né? Dilatação térmica está diretamente relacionado com temperatura, tá? Vocês lembram que a temperatura estava relacionada com o quê? Com o estado de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitadas estavam as partículas do corpo, maior temperatura ela tinha, né, no caso. Da mesma forma, menos agitada, menor era a temperatura daquele corpo. Pois bem, já na dilatação térmica, o que acontece? Qual é a relação da dilatação térmica com a temperatura? Eu vou pegar aqui uma animaçãozinha aqui que eu trouxe para vocês para explicar melhor para vocês. Bom, quando a temperatura, né, no caso da dilatação, né, quando há elevação de temperatura, não sei se vocês podem perceber, ó, as partículas, né, as moléculas, elas estão agitadas, né, porque temperatura é o grau de agitação, né, o maior grau de agitação das partículas. Quando essas partículas elas começam a se agitar, elas começam a se movimentar, né, uma contra as outras, empurrando uma a outra, né, fazendo com que aumente o espaço, né, a distância entre elas, assim ocasionando a dilatação. Entendeu? Tá certo? Por quê? Porque aqui, ó, no caso, vocês estão vendo, né, o aquecimento, ó, elas estão se movimentando. Quanto mais se movimentam, elas estão se chocando mais. E isso proporciona o quê? Um aumento no corpo, tá? Aqui a gente está analisando só a parte das partículas. Bom, aí você falou, professor, mas você falou da dilatação. Mas pode acontecer ao contrário? A contração? Pode sim. Por exemplo, quando a temperatura for muito baixa, como esse caso que a gente pode ver aqui, ó, quando a temperatura for diminuindo mais, as partículas estarão mais juntas e, consequentemente, elas estarão mais contraídas, ou seja, o corpo irá diminuir de tamanho. Mas os efeitos que a gente vê maior, tanto no dia a dia, né, nas aplicações do cotidiano, é a dilatação térmica, tá certo? Por causa dos altos índices de temperatura e de variação de temperatura. Eu espero que vocês com essa animaçãozinha tenham compreendido melhor, tá? Como é que está relacionado, né, a temperatura com a dilatação térmica, tá ok? Bom, então vamos conceituar a dilatação térmica como? De modo geral, o aumento da temperatura de um corpo provoca um aumento nas suas dimensões. Esse é o nosso conceito de dilatação térmica. Quando há um aumento de temperatura, há um aumento nas suas dimensões, tá? Um aumento elevado de temperatura. Bom, mas como a dilatação térmica está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Eu acho que o exemplo mais clássico é a ferrovia, né? Os trilhos dos trens. Eles são, deixa eu aproximar mais aqui a imagem. Eles são caracterizados por esses espaçamentos aqui entre eles. E o que significa esses espaçamentos? Esses espaçamentos são deixados de propósito. Para quê? Para que em momentos em que a temperatura esteja muito elevada e os trilhos, consequentemente, né, aumente sua temperatura,
ocorra a dilatação, ou seja, quando esse ferro aqui dilatar, ter esse espaço, né, de dilatação, tá certo? E professor, caso não tenha esse espaço de dilatação aqui no trilho, o que acontece? Eu separei aqui a outra imagem. Esse aqui é um exemplo também clássico de que demonstra o que acontece caso esse espaçamento do trilho não seja devidamente feito, né, correto. Esse espaçamento do trilho, ele vai dilatar, ele vai fazer o que? Ele vai deformar o trilho, né? Porque ele vai aumentar o seu tamanho. Não tendo esse espaçamento entre eles, ele vai começar a se deformar, tá certo? Outro exemplo clássico que a gente vê são nas pontes e nas construções civis, né? Não sei se vocês já passaram, por exemplo, pela Ponte Parnaíba. Vocês vão ver que a cada trecho, né, tem um espaçamentozinho desse aqui, ó, por exemplo. Ele é destinado para quê, professor? Ele é destinado para também, com o mesmo efeito do trilho, né? Para que quando a ponte atinja uma temperatura elevada, né, e ocorrer a dilatação, ter o espaço de dilatação, tá certo? Ter o espaço para que a ponte consiga se dilatar. Esse espaço aqui é bastante importante, né? Porque se não tivesse esse espaçamento, a ponte ia começar a ter vários defeitos, né? Ia ter vários rachaduras e com certeza ia danificar a construção. E o último exemplo aqui é a rachadura, né? No chão, principalmente naqueles espaços da quadra. Com certeza vocês já foram na quadra e viram que lá na quadra tem aquelas marcaçõezinhas, né? Aqueles espaçamentos entre o concreto, né, do chão, da quadra. Aqui dali serve para quê? Também tem o mesmo princípio de auxiliar no momento da dilatação do concreto ali, né, do piso. Porque se não tiver aquilo, com certeza os pisos irão rachar ou irão quebrar. Tem muitos vídeos na internet, muitos vídeos clássicos que mostram, né, as cerâmicas das casas explodindo. Uma das razões que aquilo ocorre, né, pode estar relacionado com a dilatação, de que o espaçamento, ó, o pessoal coloca a cerâmica e tem que ter um espaçamento, né, por exemplo, na sua casa. Você sabe, né, que tem espaçamento entre as cerâmicas aqui, né? Às vezes esse espaçamento é tão pequeno, né, as pessoas desse espaçamento tão pequeno, que quando a cerâmica dilata, né, vai ter um pequeno espaço somente para ela dilatar. E vai fazer o que? Vai fazer o que ela quebre, né? Ela tenha a sua ruptura. Tá beleza? Então aqui eu trouxe mesmo alguns exemplos, né? O conceito, uma análise mais física que a gente viu lá no nosso experimentozinho lá, virtual. E praticamente a nossa aula de hoje é isso. Então a gente viu o quê? A gente vai ver o quê? Que nos sólidos a gente observa que o aumento ou a diminuição da temperatura provoca a variação em suas dimensões lineares, superficiais e volumétricas, né? Como a gente discutiu na nossa aula de hoje. Essas dilatações e também a diminuição, né? Que eu falei a contração. Uma observação que eu vou relatar hoje para vocês é que no estudo da dilatação dos sólidos, a gente fará o quê? A gente vai fazer a separação em três partes. Na parte da dilatação linear, a parte da dilatação superficial e a parte da dilatação volumétrica. Na próxima aula, a gente vai estudar cada tipo de dilatação, tá certo? E a gente vai conceituar e demonstrar suas equações. Tá beleza, pessoal? Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora um videozinho de experimentação que eu fiz. Uma experimentação que está relacionada ao que? A dilatação térmica.
vocês vão ver no vídeo que eu peguei um cadeado, tá certo? Eu peguei um cadeado e peguei a sua chave e aqueci a mesmo com a vela. Ao aquecer a chave do cadeado com a vela, a chave, consequentemente, né, como teve a elevação de temperatura, ela dilatou, né? Ela aumentou sua temperatura, ela dilatou. Aí eu vou mostrar para vocês que quando há a dilatação da chave, a mesma não vai conseguir entrar no cadeado. Lá no vídeo eu vou explicar tudo direitinho, né, os procedimentos lá e os efeitos da experimentação, né, o que acontece. Vou mostrar um pouquinho mesmo, é um experimento bem básico mesmo, bem simples, só para mostrar para vocês. É um experimento mesmo, né, do nosso que a gente pode estar vendo no nosso dia a dia, que vocês podem estar até fazendo em casa. Tá certo? Então vejam aí o vídeo. Bom, galera, no nosso experimento a gente vai utilizar aqui a chave e o cadeado, tá certo? E também o nosso fósforo e uma vela, né, como fonte de energia térmica. Pois bem, aqui inicialmente a gente vai aquecer o nosso cadeado, nossa chave, né, para ver se acontece realmente a dilatação térmica em um sólido. Inicialmente a gente vai analisar que a chave ela entra no cadeado, né? E consequentemente abre o mesmo, né? Aí nós vamos analisar, né, após o aquecimento dessa chave, se a chave irá entrar no cadeado ou não. Então, pessoal, a gente vai começar aqui o aquecimento da nossa chave. E após alguns segundos a gente vai evidenciar se de fato a dilatação térmica ocorre nos sólidos, né? Como a gente viu na nossa aula, né? Como a dilatação térmica ocorre, né? Ela ocorre pelo grau de agitação das moléculas, que ao elas ser colocadas em alta temperatura, né? Em uma diferencial de temperatura, as mesmas começam a se agitar e consequentemente se expandir, né, ao longo do material. Bom, vamos agora averiguar, após alguns minutos de aquecimento da chave, averiguar se a mesma irá entrar no cadeado. Percebemos que a dificuldade do mesmo entrar. Essa dificuldade ocorre pela dilatação que a chave sofreu. Como a gente viu, as partículas que contêm a chave, elas continuam a agitação térmica, ou seja, quando as partículas estão em alta agitação térmica, ocorre a dilatação do volume do material, no caso da chave. Então, galera, após alguns minutos, né, a nossa chave já esfriou. Então, né, fisicamente é para ela encaixar de novo no cadeado, ó. Então a gente pode ver que ela encaixou e abriu o cadeado. Ou seja, ela retornou ao seu tamanho de origem, né, antes da gente aquecer a mesma. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí a nossa experimentaçãozinha, né, nosso vídeo, a nossa aula, né, a nossa explicação do conceito do que é dilatação térmica, e a relação da dilatação térmica com a variação da temperatura. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado por estar assistindo e até a próxima aula.